e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando e espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Estamos neste momento, fechando os nossos olhos, agradecendo a Jesus por essa oportunidade, pedindo ao Mestre amado que abençoe neste momento a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que estão aflitos e sobrecarregados. Que a Tua luz, Senhor, alivie os corações dos nossos irmãos que tanto necessitam. Nos dê forças para que continuemos a caminhar, Senhor, ante as dificuldades que todos os dias nos acometem. Que a Tua luz abençoe o nosso caminho e nos guie, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Inicialmente queremos pedir desculpas. Nós nos preparamos para estar com vocês online. É live, não online, né? É laia. Está todo mundo se conectando agora. Nós nos preparamos para estarmos ao vivo, mas infelizmente ou felizmente, eu acredito que está todo mundo tentando transmitir seus conteúdos online via lá. Todas as casas espíritas estão tentando, todo mundo teve dificuldade. Tanto as casas espíritas do movimento Alta de Souza, a gente buscou aqui nas redes sociais, a maioria também teve essa dificuldade. Então nós decidimos gravar e transmitir para vocês gravado, porque é a forma que nós encontramos de levar a boa nova aos corações aflitos em casa. E não pode parar, né? Então, dando seguimento aos nossos trabalhos de terça-feira, nossa reunião pública, é que nós hoje vamos na nossa casa espírita nós temos outros temas, mas como nós vamos fazer gravado, nós vamos direcionar para o Evangelho. E o tema da nossa noite de hoje é no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Caridade para com os criminosos. Eu achei meio tendencioso esse tema. E vamos lá. Por que foi tendencioso? Hoje eu não mais advogo, mas eu advoguei na área criminal durante 10 anos. Então, eu tive essa realidade com a unidade prisional. Eu enfrentei algumas coisas do que está aqui, né? E aí, o que nos diz o Evangelho de Jesus? A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia são concedidos. Se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra esta lei. Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, em meio a tudo isso toda essa transformação a qual o planeta vem passando, né? Porque toda a humanidade está passando por isso, por todo esse caos que nós estamos vivendo, somos convidados a refletir na noite de hoje também nos desgraçados e nos criminosos. Rapidamente, de modo muito sucinto, a refletir hoje sobre essa questão de amá-los. Em que sentido? Mas, Raniele, e aí a gente vai trabalhar a seguinte situação. Eu estava pesquisando a nível de estado de Mato Grosso. A nossa comunidade carcerária, ela conta em
12 mil, aproximado, tá? Isso não é estatísticas, aproximadamente 12 mil reclusos, presos. Essa é a comunidade carcerária. Eu fiz uma conta, além da comunidade carcerária, nós temos famílias atreladas a essas pessoas. Ainda que eles são filhos de Deus, estão lá e cometeram os seus crimes, estão lá dentro pagando esse crime. E aí a gente vai refletir o seguinte: existe uma mãe, existe uma esposa, existe um filho, existe uma família. E aí você coloca 12 vezes 5, que é a média, digamos aí, familiar. Estamos aproximando em média quase 100 mil pessoas no estado de Mato Grosso, reclusos com esse familiar que está lá dentro. Imagine a angústia hoje dessas pessoas. Nós estamos aqui hoje para falar isso. E aí a gente vai chegar nisso. Agora imagine a angústia desses familiares. Imagine a angústia desta mãe, imagine a angústia deste filho, imagine a angústia desse irmão, imagine a angústia dessas famílias que estão aqui no estado de Mato Grosso, que hoje não pode estar lá dentro. Não pode visitar, não pode adentrar e tem uma série de outras informações. Não pode, por precaução, por amor e por caridade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas Raniele é preso, né? É preso, é bandido, cometeu o sujeito, tem que ficar lá mesmo. E aí os sentimentos mais variados vêm aí na hora, vêm à tona, né? E diante de tudo isso que está acontecendo, todos os sentimentos vêm à tona. Tomara que chegue lá mesmo, talvez. Não nos compete o julgamento. Se o seu pensamento, meu irmão, que está aí assistindo agora, for esse, está tudo bem, sem julgamento. É o seu pensamento, é a condição de cada um. O que nós somos convidados a refletir no Evangelho? Qual é a reflexão que nós somos convidados a fazer neste momento? Considerai que sois, olha o detalhe, quando a gente está tão preocupado em julgar, enquanto nós estamos todos preocupados em apontar o dedo para as falhas, né, de quem já está preso, quem já está pagando, segundo, cometeu crimes que a lei humana instituiu como crime, aos olhos da sociedade está ali. Enquanto as leis humanas estão definindo isso como crime que está lá. Mas e aí nós? E as faltas que nós cometemos, que para a humanidade ainda não é crime, mas que são repreensíveis aos olhos de Deus? E aí, como é que fica quando só eu sei que eu fiz? E aí, como é que fica isso? Né? Então, o que o Evangelho nos convida? Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão. E comiseração, pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus como conheceis. E muito menos lhes será pedido do que a vós. Em uma dessas experiências minhas, né, na unidade prisional, com alguns clientes, eu sempre quis entender, né, essa vida. O que levava à criminalidade? Na grande maioria das vezes, sabe o que eu descobri? Que a maioria deles não tinha base familiar. Que a maioria deles, onde estavam os problemas, da experiência que eu tive nessa área, eu tive experiência com pessoa que a mãe morreu muito jovem, o pai teve 9 filhos, ele viveu em um bairro extremamente perigoso, todas as condições favoreciam, tudo bem que é do espírito, mas as condições, tudo bem também que ele poderia escolher. E não devemos julgar também pelo seguinte critério: nós não sabemos qual é a necessidade daquele espírito, o que esse espírito veio desenvolver. Às vezes ainda era um espírito muito mais endurecido que veio para desenvolver uma outra virtude. Um pouquinho, mas já foi um avanço, talvez aos nossos olhos é como se não fosse nada, mas a espiritualidade sabe de todas as coisas. Enfim, e aí não tinha família. E nós, julgando, né, pelos nossos olhos, pelas nossas medidas, pelos nossos critérios de julgamento, sobre a nossa lente, sobre o nosso olhar, sobre a nossa ótica, julgando dessa forma, esquecemos de avaliar o seguinte: frequentemente, não raro, tivemos mais oportunidades que eles de fazer diferente. Não raro nós
cometemos algo que é repreensível aos olhos de Deus, algo que ofende a lei de amor e caridade, ninguém nem sabe, né, às vezes, né, somente nós. Sim, aí olha só, isso aqui, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado. Ó, bem aqui eu achei super interessante. Eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós outros. Sabe o que é uma coisa, eu não me recordo com precisão, mas a última vez, eu não sei de onde eu li isso, mas eu li, eu não me recordo qual foi a fonte, mas a última vez que eu li, algo no sentido de que nós temos no planeta 3 pontos de luz. Hospitais, olha os momentos de dor, olha o tratar de Deus na vida da humanidade. Hospitais, onde as pessoas, elas buscam Deus ardentemente, há esse encontro. Frequentemente, no momento de dor, há essa busca pela presença de Deus em nossas vidas. Em templos religiosos, né, há a presença de Deus. E eu também li, sabe onde que há um ponto de luz no planeta? Nas unidades prisionais. Porque é o momento em que o ser humano é chamado à reflexão. É o momento onde, como se fosse, não é dessa forma, mas subhumana, condições subhumanas, nós somos chamados a refletir sobre nós mesmos. E é nesse momento que eles buscam Deus. É nesse momento que esse nosso irmão, na condição que ele está, ele tem o encontro pessoal dele com Deus. É nesse momento que é o tratar de Deus na vida dessas pessoas. É o tratar de Deus na vida dessas famílias. Nós somos chamados não a julgar, mas hoje, em meio a tudo que está acontecendo, em meio a todos esses transtornos, ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera. E aí? Nós somos convidados a refletir, a reforma íntima é para mim. E tudo o que está acontecendo hoje, nós somos chamados a refletir sobre tudo isso. Isso é um chamado de reflexão. Nós, espíritos, compreendemos a transição planetária. Tudo que está passando é um ajuste de ordem moral. Somos chamados a refletir sobre a humanidade. Somos chamados em meio ao caos a mantermos dentro de casa, mas não ficar no ócio. Somos convidados à ação edificante no bem. Somos convidados à oração. Somos convidados a refletir sobre os nossos comportamentos. Somos convidados a olhar para dentro de nós, por exemplo, essas faltas aqui, ó. Ao invés de desenvolvermos, porque inicialmente quando eu coloquei bem aqui, ó, falando sobre os criminosos, bem aqui, amar os criminosos. Eu imagino que alguém deve ter pensado que esse coronavírus, não vamos falar do coronavírus, mas que esse coronavírus que fique bem lá. Gente, presta atenção. Que não chegue lá e que oremos. Familiar que tem alguém lá dentro, que oremos para que não chegue. Porque a ideia, hoje eu fiquei muito feliz, porque o Estado tem se posicionado nesse sentido para que não entre. Então está tendo todo um cuidado com essa comunidade. Está tendo todo um cuidado para que não entre o vírus lá dentro. E familiar, pai, mãe, filho, irmão, compreenda e respeite que as leis estão aí para serem cumpridas, para o nosso bem. E nos compete agora, somos convidados agora a refletir e a confiar. Esse é o momento da vivência. A nós espíritas somos convidados neste momento a vivenciar. Somos convidados a refletir. Qual é a mensagem agora?
se cada um, se alguém que está assistindo hoje essa palestra, que está assistindo o culto, que está assistindo o Evangelho hoje, tem algum familiar nesta condição, porque avaliando pelo critério de aí mais 100 mil pessoas, eu diria que alguém tem aí, né, algum amigo, algum familiar que esteja recluso hoje, né, no sistema penitenciário, nos compete a oração, não o julgamento. Nós somos convidados à oração, somos convidados a refletir, somos convidados a confiar. Agora é o momento, sabe do quê? Exercício da nossa fé, é exercício de fé. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor está no controle, no leme. O Senhor é que controla todas as coisas. E a nossa fé é que transforma também todas as coisas. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás. Eu diria até que é fácil dar dinheiro, né? Em algumas ocasiões. É mais fácil. Nós estávamos brincando na casa espírita que às vezes é mais fácil dar dinheiro do que fazer o trabalho, porque a obra nos convida a doação. E a doação é de tempo, tá? Nem mesmo a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo na palavra de consolação que aditeis. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Somos convidados a olhar para a humanidade, somos convidados a olhar para o que está à nossa volta, somos convidados a renunciar, somos convidados a vigiar os nossos pensamentos, somos convidados à mudança de comportamento. Quando eu tenho que ficar dentro de casa, a recomendação, né? Eu posso aproveitar e colocar uma rotina mesmo dentro de casa, para quem pode estar dentro de casa, né? Para quem pode estar dentro de casa, para quem não tem que sair e enfrentar tudo isso, como quem trabalha na área da saúde, para quem trabalha no segmento alimentício e quem da limpeza e etc. tem que estar lá. Então, que nós estamos em casa, que vibremos para essas pessoas. E vamos vibrar, olhar para nós mesmos nesse momento e o que eu preciso melhorar, né? Podeis ainda exercitar essa virtude, sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas. Eu não preciso, a caridade não é apenas, todos nós sabemos, de ordem material, mas que algumas palavras de consolo. Hoje podemos usar hoje por enquanto é o telefone, é o WhatsApp, é o Instagram, é a chamada de vídeo, é a live que não deu certo, mas vai dar certo a próxima vez, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. É o que nós podemos fazer nesse momento. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade. Somos convidados à reflexão, transição planetária para mundo de provas e expiação, transição planetária para mundos de regeneração. Estamos em meio a tudo isso nesse momento. E aí, estão próximos os tempos, repito, em que neste planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas a moradas ditosas. Olha a regeneração aqui. Amai-vos, pois, como os filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferença entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. Nós somos chamados aqui a orar por todos. O Evangelho de hoje nos convida a refletir sobre
sobre os criminosos. E os criminosos aos olhos do Evangelho não é só quem está lá preso porque infringiu as leis do homem. Eles estão lá, a ele nos compete a caridade. Mas não sabemos as nossas infrações que não são punidas aos olhos da lei humana, mas que aos olhos de Deus são repreensíveis, que ofendem os princípios morais. E aí? Então, nós somos convidados a avaliar nessa noite de hoje reflexão, primeiro, a orar por essas pessoas, a emanar vibrações positivas por essas pessoas, a vibrar por esses familiares, a vibrar por tudo que está acontecendo, está sim tendo cuidado por parte do Estado, para quem entra. Olha que interessante, está tendo cuidado, somos convidados a refletir sobre isso, sobre esse cuidado. Somos chamados hoje a refletir sobre o julgamento. Cuidado com vossas palavras. Se isso não fez sentido para você hoje, tudo bem. Haverá o tempo em que fará sentido, no momento certo. Tudo depende da condição espiritual de cada um. Tem um momento de compreender. Vai chegar um momento que iremos compreender. Mas hoje somos convidados a refletir. Hoje somos convidados a orar por toda a humanidade. Toda a humanidade. E aí nós estamos, eu só vou confirmar, olha, nós temos uma equipe técnica, eu quero só confirmar como estamos de tempo. Ok. A gente tá aqui eu tenho apoio técnico, tem diretor que quer nervoso, gente, eu tenho tempo. Então, assim, tem como que tá aí? 5 minutos para se quiser encerrar isso. Tá. E aí, a mensagem de hoje é essa. Olhar para o outro indistintamente. Ah, é criminoso. Tudo bem. E os meus crimes, que não são punidos nas leis humanas, mas que Deus está vendo? Ok? Tenham todos uma excelente, para quem está assistindo à noite, uma excelente noite de sono, uma noite de sono reparadora, e vamos vigiar os nossos pensamentos, vamos vigiar a nossa sintonia, que mantemos sintonizados e confiantes que Deus controla todas as coisas, nada foge do seu controle. Exercício de fé. Vamos fazer uma música? Vai ter uma musiquinha aqui para encerrar? Não, vai direto A prece? A prece. Equipe técnica. E aí, vai ser música? Vai fazer prece? É isso aqui, ó, o slide. Colocarmos um copo com água à frente do vídeo, que a espiritualidade está conduzindo e fluidificando a nossa água. Então, quem coloca um copo com água, vamos nos manter sintonizados. Lembrando que o Mestre Jesus nos diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele está ali. Nós estamos sintonizados, é uma corrente. Essa comunicação que está havendo entre nós agora, essa transmissão, ela é magnética. A conexão, a sintonia, a unidade de pensamento, a comunhão de pensamento. Então, que vibremos. Fechemos os nossos olhos, serenemos os nossos corações, sintamos a presença da figura meiga do Mestre Jesus a nos envolver. Que a espiritualidade amiga aqui presente auxilia-nos neste momento, capacitando-nos, dando-nos serenidade, aumente a nossa confiança, esteja conosco, faça, Mestre Jesus, com que nós sintamos a Tua presença que esteve sempre
ajuda tudo a te buscar em nosso dia a dia. Que a espiritualidade amiga aqui presente coloque nesta água os eflúvios medicamentais necessários para o nosso corpo físico e espiritual. Graças a Deus.